Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, Gisele. Boa noite, Janaína. Vou esperar o pessoal ir entrando um pouquinho para a gente começar a live. Boa noite. Primeira live que eu faço sozinha aqui no perfil da Integrative. Boa noite. Tô com medo de travar os comentários aqui para mim, mas acho que tá tudo certo. Boa noite. Cleide, Núbia. Boa noite, pessoal. Vou começar a falar aqui um pouquinho com vocês enquanto o pessoal vai entrando. Para quem não me conhece, meu nome é Bianca. Eu sou médica, sou parte do corpo clínico da Integrative. Já estou lá há um tempinho, fiz aqui outras lives com a doutora Márcia, mas hoje eu vou falar um pouquinho aqui, bater um papo com vocês sobre a relação do intestino com doenças autoimunes. Então aproveitem aí. Ai, meu Deus. Aproveitem aí que vocês estão entrando, já mandem essa live para todo mundo. Clica aqui no aviãozinho aqui embaixo, manda essa live para todo mundo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Acho que o áudio está certinho, né? Senão vocês teriam falado alguma coisa já. Bom, antes da gente começar a conversar, eu quero falar para vocês sobre o serviço de visitas que a gente tem lá na Integrative. Então, essa live aqui a gente vai conversar bastante sobre doença autoimune, sobre saúde intestinal, sobre a relação, tá? Ramon, a relação é intestino e doenças autoimunes, tá bom? O tema da live é intestino e doenças autoimunes. E aí, a Integrative ela oferece um serviço de visita com os médicos que atendem na Integrative. Então, para quem fica um pouquinho na dúvida em relação aos tratamentos, em relação aos procedimentos que a gente oferece na clínica, em relação à medicina integrativa, enfim. Se você quer saber se esse tratamento é para você, a gente tem essa opção, tá? De visita na clínica. Vocês podem entrar em contato com a Integrative para estar agendando essa visitinha comigo ou com qualquer um dos colegas. Boa noite, Thelma. Boa noite a todo mundo que entrou. Bom, vou começar a falar aqui com vocês. Acho que está tudo certinho. Meu celular está fixo aqui direitinho. Pessoal, então o tema de hoje é doenças autoimunes e a relação do intestino, da nossa saúde intestinal com essas doenças autoimunes, tá? Lá no meu perfil, eu fiz um tempo atrás uma live sobre doenças autoimunes, mas ela foi uma live bem genérica. Eu quis explicar um pouquinho sobre a visão integrativa, né, das doenças autoimunes. É um tema que eu gosto muito, que eu me interesso muito, que eu estudo muito. Eu tenho muitos pacientes sendo tratados com essas condições, das mais diversas, né? As doenças autoimunes, elas são inúmeras. Então, é um tema que me interessa muito, que a gente tem visto aumentar muito os casos de doença autoimune. Então, lá no meu perfil, fiz um tempo atrás, já tem um tempinho, uma live sobre doença autoimune e foi bem genérica, foi só para explicar mesmo de uma forma bem abrangente sobre essas doenças, mudar um pouquinho a perspectiva das pessoas, mudar um pouquinho o paradigma que as pessoas têm sobre as doenças autoimunes, tá? Explicar um pouquinho sobre as formas de tratamento, sobre alguns cuidados que a gente precisa manter. E hoje eu vou falar especificamente sobre a relação do intestino com as doenças autoimunes. Boa noite, Polly. Ó, tô de olho aqui. Boa noite, Nilza. Tô de olho nos comentários, tá? Falei com a Polly que eu ia ficar de olho aqui. Caso surgisse alguma dúvida, a gente responde no finalzinho. Então, pessoal, hoje a gente vai falar especificamente sobre a relação do intestino com as doenças autoimunes. Ó, já apareceu uma aqui, tem um intestino muito preso e dermatite. Será que isso tem relação? E eu vou contar um relato pessoal aqui para vocês em relação a isso. Eu sou paciente autoimune, por isso todo esse meu interesse em estudar essas doenças.
E eu só consegui colocar a minha doença em remissão, tá? Porque quando a gente fala em doença autoimune, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em falar na questão da cura, porque o paciente ele fica em remissão e ele vai ter que ter cuidado para o resto da vida para ele ficar em remissão. Então, eu consegui ficar em remissão da minha doença autoimune depois que eu entendi justamente a relação do intestino com as doenças autoimunes. Eu sempre tive problemas intestinais, eu tinha uma alimentação extremamente errada antigamente, e quando eu entendi que eu precisava modificar isso, quando eu entendi que eu precisava modificar os meus hábitos para dessa forma cuidar do meu intestino, eu consegui colocar a minha doença em remissão, sigo em remissão até hoje, e aí eu me apaixonei por esse universo de possibilidades que a gente tem quando a gente entende a base das doenças autoimunes, tá? Então, para a gente entender um pouquinho essa relação, eu vou começar explicando aqui um pouquinho para vocês como é que funciona, né? O que é de fato, o que acontece para a gente desenvolver uma doença autoimune. Para quem não sabe, eu não sei se todo mundo que está assistindo aqui a live está familiarizado aí com as doenças autoimunes, ou se é paciente, ou se conhece alguém que é paciente, ou mesmo se já ouviu falar, ou se já teve interesse nesse assunto. As doenças autoimunes são aquelas doenças em que nosso próprio corpo desenvolve sistemas ali de defesa contra as nossas células, contra os nossos órgãos, contra as nossas glândulas, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de doença autoimune. Lúpus, artrite reumatoide, tireoidite de Hashimoto, psoríase, que é a que eu tenho. Então, todas essas doenças, por mais diferentes que elas sejam em manifestação de sintomas, tá? Então, o lúpus tem uma manifestação totalmente diferente de uma tireoidite de Hashimoto, que é diferente de uma artrite reumatoide. Por mais que elas sejam diferentes em manifestação de sintomas, elas têm uma mesma base, que é uma alteração do sistema imunológico. Então, sempre eu até explico muito para os meus pacientes portadores de doença autoimune, eu falo assim que, olha, seu corpo ele não resolveu te atacar porque ele não foi com a sua cara. Ah, tô aqui sem fazer nada, eu vou atacar as articulações aqui dessa pessoa, ou vou atacar a tireoide, ou vou atacar a pele, né? Ou vou atacar o intestino. O que acontece é uma desordem no nosso sistema imunológico, onde ele entende que ele precisa criar uma defesa contra alguma parte do nosso corpo, tá? Então é importante, primeiro, antes de tudo, a gente entender que a base das doenças autoimunes, elas é a mesma, né? A mesma coisa que acontece comigo acontece com um paciente que tem lúpus, por exemplo. A diferença é que nós temos, o desenvolvimento da doença é diferente por conta de um elo frágil que ele tem e eu não tenho, enfim, por causa das individualidades de cada um, tá? Mas em todo mundo acontece o mesmo processo lá embaixo, que é uma alteração do sistema imunológico. A doença autoimune, gente, quando ela se manifesta, lá na minha outra live eu expliquei muito bem isso da questão do espectro autoimune, tá? Então, quando a doença está no ponto de se manifestar, né, quando ela está nessa ponta do espectro, é porque já houve um processo inflamatório ali que ocorreu por muito tempo. Então, a gente precisa entender o momento em que o corpo começa a produzir anticorpos contra você, e aí a gente está nessa ponta do espectro, onde não necessariamente o paciente manifestou ainda algum sintoma, né, onde não necessariamente o paciente tem um diagnóstico de uma doença específica, mas ele tem ali a formação de anticorpos que tem o potencial de começar a atacar algum órgão, alguma glândula, alguma célula do corpo. Então, essa é a ponta inicial do espectro autoimune. Até chegar nessa ponta aqui, que é a ponta onde você já tem um nome para a sua doença, onde você já tem manifestação de sintomas, onde você às vezes até já recebe um tratamento, até para vir dessa ponta para essa ponta, ocorre um monte de coisa, principalmente relacionada a uma cascata de inflamação, tá? Então, o seu corpo, ele começa a atacar pouco a pouco ali aquele seu órgão, ele vai gerando um processo ali de inflamação, primeiramente celular, depois a nível tecidual, até causar uma lesão no seu órgão e aí ele começar a perder função, tá? Então, quando a gente fala em doenças autoimunes, é importante a gente olhar um pouco além disso, não olhar simplesmente para aquela doença que já tem nome, mas sim entender o espectro autoimune, porque se eu entendo o espectro autoimune, eu entendo como que a minha doença se iniciou, como que o meu corpo começou a se voltar contra mim, de certa forma, né? E eu posso agir desde lá do início do processo e em todas as etapas, tá? Mas muitas vezes o que acontece é a gente realmente descobrir a doença quando ela já está, né, manifesta, quando eu já tenho diversos sintomas. E aí, tem dois pontos. Tem aquele paciente que realmente ele já investigou, ele já está com diversos sintomas,
ele já foi no médico, já solicitou exames, já encontrou ali marcadores, anticorpos, já tem um diagnóstico fechado. Então, o paciente, né, igual alguém falou aqui, que tem lúpus, um outro paciente que tem artrite, outro paciente que tem Sjögren, outro paciente que tem alguma doença inflamatória intestinal, né? Então, esses pacientes, eles já sabem de fato o que eles têm, eles já sabem a doença que ele tem. Mas eu tenho outros pacientes também que eles chegam com sintomas totalmente inespecíficos e quando a gente vai investigar tanto pela história clínica quanto por alguns exames, né, alguns marcadores, a gente descobre que aquele paciente está no espectro autoimune. Mas o que é que aquele paciente tem? Qual doença autoimune qual doença autoimune que aquele paciente tem? Não sei ainda, mas é um paciente que tem dores articulares, é um paciente que tem às vezes uma enxaqueca crônica, é um paciente que tem uma distensão abdominal, é um paciente que vive cansado. Então, sintomas inespecíficos que ficam, né, que não se encaixam, que a gente não consegue agrupar e dar um diagnóstico para aquele paciente, mas que já tem relação ali, talvez, num espectro autoimune, tá? Isso a gente vai ver tanto com exames laboratoriais, como com outros exames e principalmente pela história clínica do paciente, tá? A doença autoimune, ela dá várias manifestações antes mesmo dela se manifestar daquela forma clássica da doença específica. Então, vou dar um exemplo meu. A doença que eu tenho é psoríase. Ela se manifesta com lesões de pele, né? Então, ela dá lesões descamativas, aquelas lesões que são bem uma crosta mesmo, né? Quem tem psoríase ou quem já viu alguém, são lesões bem feinhas que incomodam bastante. Mas mesmo antes de eu ter as lesões, da psoríase, eu poderia ter sintomas inespecíficos. Eu poderia ter alguma coceirinha na pele, uma irritação de pele, eu poderia ter alguma dorzinha articular, né? Eu poderia ter um cansaço, uma dorzinha de cabeça e já ser o meu corpo manifestando essa doença autoimune, tá? Que depois chegaria lá na pontinha do espectro e traria os sintomas mais específicos, tá? Então, pessoal, quando a gente entende, né, entendemos aqui o que é a doença autoimune, que é uma alteração do sistema imunológico, aí a gente precisa entender por que o sistema imunológico dá essa alteração. O que acontece, então, que o meu sistema imunológico resolve me atacar. E aí, a gente tem que pensar em 3 coisas, tá? Em 3 processozinhos que acontecem na doença autoimune para a gente chegar ali na parte intestinal. A primeira coisa que, infelizmente, a gente não tem como fugir é a predisposição genética, tá? Então, muitos de nós nascemos com genes da doença autoimune, de doenças autoimunes, então disso não tem como a gente fugir, tá? Só que a gente precisa sempre lembrar que a genética, em qualquer situação, não só nas doenças autoimunes, mas em qualquer situação a genética, ela é a arma, tá? A gente pode ter a arma e nunca puxar o gatilho. Então tá, a gente tem essa arma, então a gente tem uma predisposição de desenvolver a doença, é o primeiro ponto. O segundo ponto são os gatilhos ambientais, e aí sim isso é muito importante. Então, toxinas ambientais, alimentos inflamatórios, poluentes, agrotóxicos, pesticidas, enfim, todas essas coisas que a gente fica exposto e que tem a capacidade de agredir o nosso corpo podem desencadear uma doença autoimune. É muito simples quando a gente entende que o processo que ocorre na doença autoimune ele é similar a um processo que ocorre quando a gente precisa ativar as nossas linhas de defesas contra um vírus, uma bactéria, né, uma infecção que de fato a gente quer combater. Acontece mais ou menos da mesma forma, só que o nosso corpo ele entende que ele precisa criar uma defesa, às vezes porque você entrou em contato com uma toxina, às vezes porque você entrou em contato com um metal pesado, às vezes porque você entrou em contato com um parasita, né? Então, os fatores ambientais são que vão ativar essa doença autoimune. Eu já tenho uma predisposição genética, eu entrei em contato com algum fator ambiental ou vários fatores ambientais, meu corpo entendeu que ele estava sendo agredido e ele começou a se defender, ele começou a criar defesa. Só que essa defesa que ele criou veio para os meus órgãos, veio aqui para a minha tireoide, começou a atacar a minha glândula tireoidiana, começou a destruir a minha glândula tireoidiana, né? Então, primeiro ponto, genética. Segundo ponto, fatores ambientais, tá? Então, é muito importante a gente entender essa linhagem. E o terceiro ponto, que é o que a gente precisa chegar, que é o assunto principal dessa live, é o que a gente chama de permeabilidade intestinal. E aí, agora a gente vai sair um pouquinho do assunto da doença autoimune e a gente vai entender um pouquinho as funções do nosso intestino. É muito importante a gente entender 2 funções que o nosso intestino tem, tá? O nosso intestino tem uma função de absorver nutrientes. Então, quando o nosso alimento passa pelo intestino,
A função do intestino é sugar, é pegar ali daquele alimento, daquele bolo fecal, todos os nutrientes que a gente precisa. Então, as vitaminas, os minerais, tudo que a gente está ingerindo, né? Se eu falo que um alimento é rico em ferro, eu preciso absorver esse ferro. Porque se o meu intestino não absorve, eu vou comer e eu vou evacuar e eu não vou ficar com ferro nenhum daquilo. Então, a função absortiva do intestino é muito importante. Sem ela, nós seríamos todos desnutridos, né? Mais do que a maioria de nós já é. Mas a gente precisa, então, absorver. Então, a primeira função, e a mais falada até, né, quando a gente pensa em intestino, a gente pensa muito nessa questão da absorção, a primeira é essa função. Só que tem uma segunda função, tão importante quanto, que a gente não ouve tanto falar, que é a função de proteção, que é a função de filtro. Da mesma forma que passou ali o bolo fecal, passou ali os alimentos, da mesma forma que eu preciso absorver os nutrientes contidos ali, eu também preciso filtrar das toxinas que estão ali, né? Então, se eu comi um vegetal cheio de pesticida, eu quero que o meu intestino consiga me proteger daquilo ali. Eu quero que o meu intestino seja a barreira que vai impedir com que aquela toxina penetre na minha corrente sanguínea. Porque passou do intestino, gente, é corrente sanguínea, tá? O alimento passa ali pelo intestino e vai passar ali. Eu falo que é legal da gente entender, pensa que o intestino é como uma gaze, tá? Pega uma gazinha, como se a gente tivesse uma gaze assim aberta, e ela tem toda aquela tramazinha, né? Então ela vai proteger das moléculas maiores, né? Não vai passar, mas o que é pequenininho, o que já está muito bem digerido, que já virou um nutriente, vai passar pelos buraquinhos pequenininhos e vai chegar na nossa corrente sanguínea, tá? Então a gente precisa entender que o intestino tem essas duas funções, de absorver o que é bom, teoricamente, né? Deveria ser assim, absorver o que é bom e filtrar aquilo que a gente não quer. E aí que está a grande questão e a grande relação das doenças autoimunes com a saúde intestinal. Porque se eu não estou filtrando, se o meu intestino está no nível de inflamação ou de permeabilidade intestinal, que é esse ponto que a gente vai chegar, se eu estou com uma... O que é permeabilidade intestinal? É quando o intestino, ao invés de estar assim, com pequenos buraquinhos, ele fica assim, né? Foi tanta inflamação, tanto processo inflamatório que ocorreu ali, por alimentos mal digeridos, por sensibilidade alimentar, por intolerância, que o intestino ele ficou todo abertinho e aí passa toxinas que eu não quero. Então, a partir do momento que passa essas toxinas, o meu corpo entende, ó, o que é isso que entrou aqui? Isso não é nutriente, isso não é vitamina, isso não é mineral. Entrou um negócio esquisito, entrou um negócio mal digerido aqui. Pode chamar a linha de defesa e começa a produzir aí anticorpos, porque a gente precisa atacar esse antígeno, tá? Então, o corpo, ele entende que aquela toxina que entrou é um antígeno e que é preciso criar uma linha de defesa contra aquele antígeno. Então, essa é a grande chave do negócio, né? Quando a gente tem um intestino que não está funcionando bem, que não tem uma defesa legal, que a trama dele não está fechadinha, né? Que é o que a gente chama de leaky gut, intestino gotejante, intestino permeável, tudo é a mesma coisa, até o intestino que abriu, tá? O intestino que em vez de estar assim, ele fez assim. Quando a gente tem esse intestino, a gente perde a nossa defesa intestinal. Então, além de passar, às vezes, aquilo que é bom, às vezes nem passa direito aquilo que é bom, porque não é bem digerido, já sai passando alimento inteiro para a nossa corrente sanguínea, a grosso modo de falar, obviamente, né? Quando a gente está falando aqui em coisas microscópicas, tá, gente? Então, uma coisa muito pequenininha, mas que já é grande para a corrente sanguínea, o nosso corpo entende que entrou um corpo estranho. Entrou um negócio esquisito aqui, então eu preciso atacar, tá? Nessa live a gente vai falar especificamente sobre a questão do intestino. Mas é importante que vocês entendam a primeira parte, onde eu expliquei que todo tipo de exposição a toxinas pode desencadear doenças autoimunes, né? Então, se eu tive uma infecção viral, se eu tive uma infecção bacteriana, se eu tive um contato prolongado com fungos, se eu tenho uma exposição constante a metais pesados, tá? Tô falando de outras situações onde não é necessariamente o intestino que vai estar relacionado. Se eu tenho uma exposição diária a metais pesados, se eu tenho uma exposição diária a algum poluente, né? Às vezes, dependendo do lugar que eu vivo, tudo isso também pode desencadear, tá? Então, quando o corpo entende... Hoje a gente conhece a síndrome ásia, né? Que é a síndrome autoimune que tem relação com prótese mamária. Então, até o silicone que é colocado, né? A prótese mamária, ao que tudo indica, também causa uma doença autoimune, ele tem a capacidade de causar uma doença autoimune. Por quê? Porque tudo que o seu corpo não reconhece como natural, ou tudo que o seu corpo reconhece como não natural, isso aqui não era para estar aqui. O que eu vou fazer com isso? Ah, não, esse negócio não está certo, vamos começar a produzir aqui uma defesa e vamos atacar isso aqui.
tá? Então, tudo isso que entra no nosso corpo e a gente não consegue reconhecer como natural, o nosso corpo vai criar esta autoimunidade, tá? Então tá, mas aí vamos voltar aqui para a questão do intestino. A gente entendeu que tem várias toxinas e várias formas da gente entrar em contato com essas toxinas, mas quando a gente fala em saúde intestinal, talvez seja o ponto mais importante da gente entender na doença autoimune, por quê? Nem todo mundo está exposto a metal pesado, ou a gente pode estar exposto em níveis diferentes, né? Nem todo mundo está exposto a todos os poluentes, nem todo mundo está exposto, às vezes, a uma carga viral, enfim. Mas comer, todo mundo come. Intestino, todo mundo usa. Então, a maior fonte de toxinas, a maior fonte de agressão que a gente recebe, vem da questão intestinal. Então, vem de uma alimentação ruim, aliada à alimentação ruim, que entra aí como os fatores ambientais, aliada a uma permeabilidade intestinal, a um intestino que não está sabendo filtrar, tá? E aí a gente vai pegar alguns alimentos, eu vou pontuar aqui alguns alimentos, né, para a gente começar a falar um pouquinho da questão de o que a gente faz, então, em relação a isso. Alguns alimentos que tanto causam processo inflamatório a nível intestinal e aí causam toda essa permeabilidade intestinal, né? A gente fala que são os rala-tripa. Quando a gente pensa que o intestino ele vai se abrir como se ele tivesse ralado, porque ele está machucado, a gente fala dos alimentos rala-tripa, tá? Então, esses alimentos eles vão gerar esse processo de diminuição da defesa, né? Fazendo a permeabilidade intestinal. E eles também são alimentos que, quando eles são ali mal digeridos, e na maioria das vezes eles também são sinalizados, eles mandam essa sinalização de que são um corpo estranho, tá? E aí o corpo gera a linha de defesa contra eles. Então, 2 alimentos aqui que até bem polêmico toda vez que a gente fala, mas é fato, hoje a gente já tem muito estudo, a gente tem muita literatura para falar disso, que é o glúten e a lactose. São alimentos, principalmente o glúten, e eu falo para os meus pacientes autoimunes que eles não precisam acreditar em nada que eu falo. Eu falo, vocês têm que ser médicos de vocês mesmos. Vai pesquisar, vai ler. A gente tem muita literatura e a gente tem até livros para leigos, para pacientes. Em tudo que a gente vê de mais moderno, tudo que a gente vê de mais atual, a gente tem muita relação do consumo do glúten com a doença autoimune, tá? Com a exacerbação da doença autoimune. Então, eu, por exemplo, a forma que eu consegui colocar a minha doença em remissão foi justamente tirando o glúten da minha dieta, tá? E eu não sou uma paciente celíaca, porque as pessoas pensam que para tirar o glúten é só se a pessoa tiver mesmo uma intolerância ao glúten, né? Se a pessoa tiver a doença celíaca. E, na verdade, o que a maioria das pessoas não sabe é que grande parte da população, grande parte da população tem sensibilidade ao glúten. E mesmo para aquelas pessoas que têm uma tolerância aumentada ao glúten, a quantidade de glúten que a nossa sociedade está acostumada a ingerir, né? Então, pão de manhã, macarrão no almoço, biscoito à tarde, hambúrguer à noite. Então, assim, você come o tempo todo, o nosso intestino ele não está preparado para digerir essa quantidade de glúten. O glúten, quando ele não é bem digerido, porque a maioria das pessoas tem uma sensibilidade, e nele tem uma proteína que chama gliadina. Essa gliadina, ela faz uma reação cruzada com diversas toxinas. Então, para o nosso organismo, para o nosso sistema imunológico, ela é um agressor. Então, quando o meu corpo entra em contato, fiquei ali comendo glúten. O glúten, por si só, ele já tem capacidade de fazer permeabilidade intestinal. Então, comi o glúten, aumentei ali meus buraquinhos do intestino, fiz permeabilidade intestinal. Entrou gliadina para minha corrente sanguínea, entrou proteína do glúten, porque ele foi mal digerido, entrou proteína do glúten para minha corrente sanguínea, o meu corpo vai atacar, porque isso é o que a gente chama de mimetismo molecular. É o corpo entender que aquilo ali é outra coisa, porque parece, tá? Mimetismo, é porque ela é semelhante a outras moléculas, são toxinas, a vírus. Então o corpo entende, opa, isso aqui eu já sei o que é um negócio muito ruim, vou começar a atacar. Por isso que a retirada do glúten no paciente autoimune, ela é mandatória. Os meus pacientes com doença autoimune, a gente faz um protocolo de retirada de pelo menos 60 dias, até para o paciente provar, né? Eu falo assim, olha, a gente vai fazer um teste. Tá? E todos eles, 100%, voltam e falam, Bianca, realmente os sintomas diminuíram muito, eu melhorei muito, porque eu fiquei esse período aí sem o glúten, que é a farinha branca, né? E sem a lactose também, que eu retiro. Sem a lactose, na verdade, é sem o leite, tá? Não é nem só a lactose, não. Nós vamos chegar na parte do leite. Então, eu ofereço isso para os meus pacientes. Para a gente começar a tratar seu intestino, para a gente começar a colocar as coisas no lugar, vamos fazer um protocolo de retirada. Vamos tirar aí uns 30 a 60 dias sem glúten. Isso é muito importante, pessoal, por quê? Quando a gente fala em retirar um alimento, eu vejo isso acontecendo muito dentro e fora do consultório, o pessoal acha assim, que é para tirar uma semana.
Aí come pão todo dia, come macarrão todo dia, come farinha branca todo dia. Aí fala assim, ouvi falar que é bom tirar o glúten, eu vou tirar então, vou fazer esse teste, vou ver se isso é bom mesmo. Aí fica uma semana sem comer o glúten. Percebi diferença nenhuma. Fiquei, de segunda a sexta, nem uma semana. Fiquei de segunda a sexta sem comer e tô com dor de cabeça do mesmo jeito, tô com sintomas da minha doença autoimune do mesmo jeito. Só que, na verdade, você não deu nem tempo do seu intestino se recuperar, você não deu nem tempo de você se livrar dos processos inflamatórios. Então, a gente tem que fazer 100% sem por um período, né? Eu falo assim, que tirar glúten, tirar lactose, não é diminuir, é tirar. Porque toda vez que você entra em contato, mesmo que esse contato seja pequeno, não, eu só como 2 vezes por semana, eu só como sábado e domingo, você vai gerar processo inflamatório de novo. Então, se a gente está num processo de recuperação de um intestino que já sofreu bastante, que está todo ralado, né, que está com uma baita de uma disbiose, que é a alteração ali das bactérias intestinais, eu preciso de tempo. Então, é importante que vocês entendam isso e que, se forem colocar na prática de vocês, vocês tenham paciência. É 30 a 60 dias de retirada. Aí, depois pode reintroduzir? Depende, tá? E depende do nível de sensibilidade. Vou dar um exemplo para vocês, né? Novamente, um exemplo pessoal. Eu tenho essa sensibilidade ao glúten, eu só percebi isso no dia que eu resolvi tirar o glúten da minha vida. E aí, se eu fico 100% sem o glúten por um período, eu sempre estou cuidando do meu intestino, usando ali alguns suplementos para a saúde intestinal, fica tudo bem. Eu fico 100% sem lesão, tá? 100%, nada. Se eu viajo, se eu me permito um pouquinho mais, se eu vou num restaurante, eu como uma massa, se eu como uma coisinha aqui, outra coisinha ali, com alguns dias, né, fazendo isso, eu desenvolvo um processozinho inflamatório. Eu nunca mais dei aquelas doenças aquelas lesões em crosta mesmo. A doença ela nunca veio daquela forma que veio lá no início, né, quando eu nem sabia o que era direito. Mas vem um processo inflamatório, então começa a dar uma vermelhidão, começa a descascar um pouquinho, tá? Então eu sei o meu nível de sensibilidade. Eu sei que aquele tanto que eu comer vai me fazer mal, mas eu só descobri esse tanto depois que eu fiz uma retirada total, eu fiquei 100% em remissão e depois eu fui fazendo uma reintrodução nos intervalos, porque no meu dia a dia eu não vejo motivo nenhum de reintroduzir o glúten, mas numa viagem, num evento, numa festa, né, a gente quer se permitir um pouquinho, então eu sei mais ou menos o meu limite hoje. Eu sei que se eu passar daquilo ali, eu vou voltar a ter algum sintoma, eu vou voltar a ter algum desconforto. Esses dias eu atendi uma paciente que ela até falou isso comigo, ela teve a mesma experiência. Ela falou, ela sempre tinha crises de enxaqueca e eu falei com ela, vamos parar de negociar com glúten, vamos tirar 100%, ver se... E ela é paciente com Hashimoto. Falei, vamos tirar 100%, você tem sensibilidade ao glúten, vamos ver o que acontece. Aí ela voltou esses dias numa consulta e falou assim, Bianca, realmente, fiquei 100% sem e minha cabeça não doeu nada. Resolvi no final de semana, que eu ia para não sei aonde, comi glúten o final de semana inteiro, comi farinha o final de semana inteiro, dei 3 dias de crise de enxaqueca. Então eu vi que realmente a minha sensibilidade é muito grande, não quero viver com isso mais, eu vou retirar da minha vida, não quero, nem nos intervalos eu quero me permitir. Então a gente tem que entender qual que é o nosso grau de sensibilidade, tá? Então o glúten é extremamente importante, todo tipo de farinha branca, né? E o leite, tá? Não é nem a lactose. O leite ele tem 2 componentes inflamatórios que o nosso intestino ele não recebe bem, que ele não digere bem e que pode desencadear essas cascatas inflamatórias, que é a lactose, né, que a gente fala tanto hoje em dia. Então a lactose ela não é bem digerida, nós não temos enzima suficiente para digerir a lactose. Então eu falo assim que um pedacinho de queijo, os alimentos mais fermentados, alimentos que já têm uma lactose mais quebrada, vá lá, né? Se você conseguir digerir aquilo ali, tudo bem. Agora, leite, gente, tomar leite é muito difícil ver uma pessoa que tem uma tolerância legal a isso aí, tá? Adulto principalmente, porque a gente realmente não tem uma quantidade suficiente dessa enzima. Então tá, então eu vou tomar aquele leite lá, 0 lactose, que tem na prateleira do supermercado. Também não é uma boa ideia, porque o leite que a gente tem acesso aqui no Brasil e na maioria dos lugares é o leite que tem uma caseína A1. E a caseína A1, ela também já é provado cientificamente que ela gera processo inflamatório, tá? Então aqui a gente está falando de pacientes autoimunes, mas se tem aí alguém com doença, com dor crônica, dor articular, mesmo que não seja de caráter autoimune, ingerir alimentos inflamatórios não é interessante, porque você está gerando um processo inflamatório lá no seu intestino, você está deixando um alimento mal digerido, você está fazendo desbiose intestinal, você está
ferrando ali com seu ambiente intestinal todinho, e isso vai para a sua corrente sanguínea, tá? A inflamação ela não fica só no intestino. Então, se você tem, eu tenho problema na coluna, eu tenho uma inflamação na coluna, no quadril, no joelho, eu tenho uma inflamação de pele, eu tenho uma dermatite, eu tô sempre inflamadinho em algum lugar, retire os alimentos inflamatórios. É lá no intestino que a gente começa todos os nossos processos. Não é o intestino que absorve, não é o intestino que filtra. Então, eu não quero esse tipo de alimento, tá? Alimentos inflamatórios. Porque a gente precisa cuidar da nossa barreira, a gente precisa cuidar do nosso intestino, tá? Já vou responder, eu tô vendo que vocês estão mandando perguntinhas, já vou responder, tá? Então, retirada do glúten, retirada de lactose e deixei por último, justamente por ser o mais óbvio, retirada de açúcar, né? Porque aí já não é segredo para ninguém o tanto que açúcar inflama, o tanto que açúcar faz mal. E é óbvio, gente, de alimentos industrializados. Se eu estou falando aqui que até alguns alimentos que tem na natureza, né? O leite, por exemplo, o leite vem lá da vaca. E eu não estou falando nem só do leite de caixinha, tá? Aqui para o paciente autoimune cabe até o leite. Mas eu moro na roça, eu tenho leite direto da vaca. Mesmo assim, eu desaconselho, tá? Mas se eu estou falando até desses alimentos que são da natureza, quem dirá os alimentos industrializados, né? Que tem corante, que tem adoçante artificial, que tem aí diversas toxinas, já são óbvias, isso aí todo mundo hoje em dia sabe, não é mais segredo para ninguém. Então, os alimentos industrializados também devem ser desencorajados, tá? Então, o paciente autoimune, eu preciso, antes de mais nada, cuidar do ambiente intestinal dele. Então, a gente fala de uma dieta anti-inflamatória, né? Principalmente naquele primeiro momento onde o paciente está extremamente sintomático, onde a cascata inflamatória já está ali a 1000 por hora, onde eu já estou com uma baita desbiose intestinal, uma baita permeabilidade intestinal, meu intestino está todo aberto, está todo inflamado, está todo cheio de bactérias ruins. Eu preciso fazer um protocolo de retirada, eu preciso deixar ali só alimentos bons, né? Então a gente trabalha com os vegetais, com as frutas, com os alimentos fermentados, né? A gente precisa preparar esse ambiente intestinal, porque só a partir do momento que o meu intestino tiver um ambiente saudável, o meu sistema imunológico vai parar de toda hora pegar um agressor. Não, tá atacando aqui, tá atacando ali, tá? Então, entender a relação do intestino com as doenças autoimunes é a base de qualquer tratamento, de qualquer doença autoimune. É extremamente importante a gente entender isso, porque isso não depende, nem todos vocês que estão assistindo a live, se tiver paciente autoimune ou se tiver alguém que conhece autoimune, isso não depende nem de vocês irem a um profissional. Né? Isso são coisas que vocês podem começar a fazer no dia a dia de vocês. Eu falo, faz o teste, gente, paga para ver. Eu vou fazer um protocolo de retirada então. Aquela médica ali tá falando isso, eu vou ficar 30 dias, vou tirar o pãozinho, vou tirar o biscoito, vou tirar o leite. E aí depois vocês me contam, depois vocês falam, realmente, eu tenho aqui uma artrite que tem 30 dias que não tá doendo. Né? Eu tenho aqui uma lesão de pele que tá desaparecendo. Só com isso aí, fora tantas outras coisas que a gente pode fazer e deve introduzir depois para reduzir o processo inflamatório, para diminuir a cascata inflamatória, tá? Então, cuidar do intestino é o mais importante. Fora essa parte alimentar, a gente tem alguns cuidados a mais que são importantes, tanto no início, mas também a longo prazo, tá? Para a saúde intestinal. É lógico que isso é individualizado, cada paciente vai ter um tratamento diferente, não existe um protocolo de tratamento intestinal, né? Cada paciente tem uma história intestinal diferente, um paciente vai ter um intestino mais constipado, o outro vai ter um intestino mais solto, o outro vai ter uma maior distensão abdominal, um desconforto maior. Então, a gente precisa entender como é que é esse padrão intestinal para a gente oferecer um tratamento bem adequado. Eu preciso entender o nível de inflamação que meu paciente está também, eu preciso entender se meu paciente faz uso de algum fármaco, se ele está fazendo uso de alguma substância, enfim. Então, não tem como a gente falar aqui, não tem como eu explicar numa live o que seria um tratamento intestinal, mas o que vocês podem fazer é cuidar da alimentação, que já é meio caminho andado. E uma outra coisa legal também, que eu acho importante falar, é que quando a gente vê na internet, né, quando a gente vai se informar um pouquinho sobre saúde intestinal, ouve-se muito falar sobre os probióticos, né? Hoje a gente tem vários probióticos no mercado, nós temos probióticos também que a gente pode manipular, a gente tem probiótico importado. Então, quando a gente fala naqueles suplementos mais básicos, assim, do pessoal que às vezes nem consulta com nenhum profissional, nenhum médico, e já faz uso, muitas vezes tem um probiótico ali no meio, né? A pessoa às vezes pode nunca ter ido no médico, mas ela usa um ômega 3, ela usa um probiótico, ela usa às vezes uma vitamina D, um magnésio. São aqueles suplementos que a gente encontra com mais facilidade, que a gente tem mais acesso e que muitas vezes quando a gente busca informação, a gente se depara com esses suplementos. E aí eu peço para vocês terem bastante cuidado, porque probiótico não é necessariamente um suplemento que trata intestino.
tá? E muitas vezes, dependendo do grau de inflamação que o seu intestino tiver, ele pode piorar a situação. Eu tô vendo aqui que alguém falou sobre distensão abdominal. Se um paciente que está com o intestino muito inflamado, aquele paciente extremamente distendido, qualquer coisinha que come fica aquele baiacu. Se eu dou um probiótico para esse meu paciente, eu posso piorar muito a situação dele, tá? Eu posso causar mais dor, mais inflamação, mais distensão. Por quê, gente? Probiótico é bactéria. O nosso intestino é um país, um planeta, um universo onde vivem milhares e milhares e milhões de bactérias, tá? Tem milhões de bactérias ali. O probiótico, ele é uma cepa ali que você está dando, ou várias cepas de bactérias boas, tá? Que beleza, é ótimo para o intestino. Só que se eu pego um intestino que está cheio de bactéria ruim, que está todo inflamado, que está todo aberto, né? Que está com... Ai, tem um mosquitinho aqui. Que está com aquela permeabilidade intestinal, e eu taco probiótico nesse intestino, eu chego lá com as bactérias lindas, maravilhosas, né? Achando que elas estão indo morar num lugar mágico, eu posso piorar, tá? O processo que eu vou fazer aquilo ali pode piorar o meu quadro intestinal. Então, eu falo que o probiótico, muitas vezes, ele vem igual o lustremóvel, né? Ele vem depois que a gente já limpou a casa. Se eu tô com a casa toda suja, fedorenta, cheia de lixo, eu não vou chegar com lustremóvel, eu não vou chegar jogando cheirinho na casa. Eu vou limpar a minha casa primeiro, eu vou remover todo o lixo, vou remover tudo que tá deixando a casa com esse cheiro ruim, depois eu vou vir com o cheirinho, depois eu vou vir com o lustremóvel, né? Então, o probiótico, muitas vezes, ele vem depois que a gente já tratou esse intestino, tá? E não como tratamento de intestino. Isso varia também, mas eu gosto de dar essa informação porque tem gente que pensa assim, ó, vi lá na live que agora eu tenho que cuidar do meu intestino. Então, diz que tem um suplemento muito bom aí que é probiótico, todo mundo tem que tomar. Então, eu vou comprar, eu vi um na internet, eu vi um importado, fulano tá vindo dos Estados Unidos. Não vão por aí, tá? Não sigam por esse caminho, porque você pode... Gente, tem um mosquito aqui me perturbando. Porque você pode piorar a sua situação, tá? Deixa eu responder algumas dúvidas de vocês, que aí depois eu vou para o finalzinho para a conclusão. Perguntou que 100% sem, acredito que seja 100% sem glúten, é o que eu falei para vocês. Por um período eu recomendo sim, tá? 100% sem alimentos inflamatórios, porque assim a gente consegue de fato colocar a doença em remissão, junto com outros cuidados que a gente vai ter, mas é o mínimo que você precisa fazer. Pensa assim, eu preciso dar tempo para o meu intestino. Eu passei uma vida inteira comendo um monte de coisa ruim, agora eu quero que em 7 dias, em 10 dias, em 15 dias eu resolva o meu problema? Não, então faz um protocolo de retirada, retira tudo mesmo, fica assim, deixa o seu intestino limpinho, né? E aí depois, com o tempo, você vai identificar qual que é seu nível de sensibilidade. Porque sabe o que acontece, gente? Essa paciente minha mesmo, que da questão da cefaleia, a gente estava conversando isso em consulta, e assim, quando a gente tem uma alimentação bem desorganizada e as nossas funções corporais estão todas desequilibradas, a gente se acostuma com sintomas. Então, você tem uma dorzinha articular, você tem uma dorzinha nas juntas, que você sempre tem mesmo. Você tem uma dor de cabeça, né, que te incomoda e tal, mas você tem ela todos os dias mesmo. Você tem uma distensão abdominal, que é normal, isso é seu, né? A gente pensa assim. O dia que a gente tira os alimentos inflamatórios, o dia que a gente resolve cuidar da nossa saúde, o dia que a gente resolve retirar aquilo que está fazendo mal, né, o que tem o potencial de fazer mal, a gente começa a diminuir esses sintomas, né? E aí você vai diminuindo, não some talvez do dia para a noite, mas vai diminuindo, você vai se sentindo bem, você vai se sentindo mais saudável. Aí um dia você resolve ir lá comer de novo. O dia que você come, você fala, nossa, me matou de dor de cabeça. Não, essa dor de cabeça já te matava antes. Você pensa até assim, nossa, eu nem tinha sensibilidade a esse alimento só porque eu fiquei uns dias sem comer, agora ele está me dando sensibilidade. Na verdade, você já tinha essa sensibilidade antes, você era acostumado com seus sintomas, você vivia tomando analgésico. Agora que você tirou, você conseguiu perceber que aquilo te faz mal, tá? Então, é muito importante essa retirada total para o nosso corpo viver sem aquele alimento por um período e depois você conseguir perceber. Se depois você come uma vez e já sente mal, é porque realmente aquele alimento não é para você. Essa questão de voltar também, às vezes você não volta com tanta sensibilidade, principalmente porque você cuidou do seu intestino, tá? Tô vendo o pessoal perguntar aí de glutamina, a gente vai falar um pouquinho disso, mas se nesse período de retirada, além de retirar aquilo que está me fazendo mal, eu cuido um pouquinho do meu intestino, né? E a glutamina pode entrar nessa hora aí de recuperação do epitélio intestinal, se eu cuido do meu intestino nesse processo,
quando eu for entrar em contato com aquele alimento de novo, ele não vai chegar no intestino que está todo danado igual estava antes. Ele não vai chegar no intestino que está todo inflamado, que está todo desbiótico. É um intestino um pouquinho mais saudável, é um intestino que está mais felizinho. Então, talvez o meu intestino tenha uma condição de digerir aquele alimento de forma melhor, tá? Mas sempre esses alimentos têm que vir nos intervalos, gente. Esses alimentos não são alimentos para a gente ter no nosso dia a dia, tá? Açúcar, glúten, lactose. E eu tô vendo aqui que vocês estão perguntando de outros alimentos também. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para cima, para ver se eu não perdi nenhuma pergunta. Então, 100% sem. O pão integral tem glúten, tá? Pão integral e pão branco é praticamente a mesma coisa. A diferença é que o integral tem umas fibrazinhas ali, que na verdade eu não vejo diferença nenhuma no final das contas, aquela quantidade de fibra na dieta. E eu tenho um posicionamento um pouquinho contra esses alimentos integrais e tudo mais, porque eles passam a sensação de que você está se alimentando bem. Eles passam a sensação de que você está saudável, só que na verdade você está ingerindo farinha de trigo do mesmo jeito, tá? Você está comendo um alimento de alto índice glicêmico do mesmo jeito, você está aumentando sua glicose, sua insulina, além de gerar processo inflamatório no intestino do mesmo jeito. Então, pão integral, biscoito fit, light, diet, tomem cuidado com esses alimentos. Alimento verdadeiramente saudável é aquele que a gente tem na natureza. É carne, é vegetal, é fruta, tá? Isso aí a gente pode considerar alimento saudável. O resto a gente tem que ter um pezinho atrás e saber que às vezes pode consumir, mas na maior parte do tempo, na rotina, não é o ideal, tá? E o whey sem lactose. O whey protein, assim, na verdade, o whey não deveria conter lactose, né? Porque o whey é a proteína do soro do leite. Então, teoricamente, o whey não teria lactose. Só que no processo ali de retirada desse soro, acaba que principalmente o whey concentrado, ele contém outros componentes do leite que não só a proteína do soro. Então, o que eu indico? Paciente autoimune, raramente eu vou passar para esse paciente whey protein. Quando eu indico whey protein, sempre é um whey de excelente qualidade, de marcas que eu conheço, de marcas que eu indico, isolado ou hidrolisado com adoçantes naturais, tá? O whey protein concentrado, sendo você autoimune ou não, foge. Tendo você problema intestinal, foge, porque ele vai te dar problema, tá? Ele vai te inflamar, ele vai irritar sua pele, ele vai te dar distensão abdominal. Então, o whey protein tem que ver se precisa usar, né? Todo mundo que precisa usar o whey, mesmo se você faz atividade física. Tem que ver se esse whey que você está tomando é de boa qualidade, isolado, hidrolisado. Tem que ver se não vale a pena trocar, às vezes, por uma proteína vegetal ou até mesmo por um aminoácido essencial, tá? Que para mim é o melhor. Principalmente para pacientes que têm qualquer questão intestinal, toma logo o aminoácido essencial, que você não vai ter o processo de quebra, de degradação, de digestão da proteína. Você já tem o aminoácido 100% entregue ali para você. E aí você não vai ter problema nenhum a nível intestinal, tá? Em questão de outros alimentos, estou vendo perguntar aqui de vegetais, eu vi alguém perguntar do feijão também. Eu estou falando aqui, pessoal, dos alimentos mais óbvios, tá? A gente tem até alguns protocolos de retirada de outros alimentos também, então a gente poderia falar aí dos grãos, das leguminosas, né? Que também são alimentos que têm um potencial de atacar o nosso intestino, de fazer mal para o nosso intestino. Eu estou falando aqui de 3 alimentos que são muito agressores, que a maioria das pessoas tem sensibilidade e dificuldade de digestão e que tem uma relação muito direta com as doenças autoimunes. Mas, sim, feijão pode ser um problema, outros grãos podem ser um problema, alguns vegetais ricos em FODMAPs, até cebola e alho, por exemplo, para alguns pacientes podem ser problemáticos. Então, assim, quando a gente fala em saúde intestinal, em modulação intestinal, é um universo, né? Por isso que a gente trata muito isso em consultório. Porque se fosse só retirar um ou outro alimento e pronto, só festa, maravilha, seria ótimo, né? Mas assim, seria o mesmo tratamento para todo mundo. Então, outros alimentos é interessante a gente avaliar mais pela história clínica do paciente, pela rotina do paciente, tentar identificar. Eu falo assim que a gente precisa observar o nosso corpo, é o que eu já estava falando com vocês. Eu, por exemplo, se eu como feijão, principalmente se o feijão não tiver sido um feijão que foi feito remolho antes dele ser cozido, eu me sinto muito mal, ele me dá muita distensão abdominal. Tem gente que come feijão e não sente nada, fica com o intestino maravilhoso, não tem nenhum tipo de distensão. Então é importante a gente observar isso também, tá? As leguminosas, como feijão, alguns grãos,
contém antinutrientes, então para o intestino também não é tão interessante, a fermentação que vai fazer ali não é legal, tá? Então, assim, esses outros alimentos, é o que eu falei para vocês, se até alimentos que tem na natureza, como algumas verduras, alguns vegetais, algumas leguminosas podem fazer mal, imagina esses que nem são, né? Imagina esses que são industrializados. Então, vamos começar com essa mentalidade de tirar o que é mais agressivo, né? Eu começo primeiro tirando pão, eu começo primeiro tirando leite, tirando açúcar, tirando besteirada, tirando sucrilho, sei lá o que eu tô comendo, biscoito recheado. Isso aí é o básico. Fiquei ali com comidinha de verdade, aí eu vou começar a observar. Ó, tô observando que quando eu como arroz com feijão, o meu intestino não fica tão legal. Tô observando que quando eu como esse vegetal aqui, quando eu como comida que tem muito alho, muita cebola, eu não sinto uma digestão boa. Então aí você vai observando, e óbvio que se tiver oportunidade, passa para o seu médico, passa para o profissional que te acompanha, para fazer uma modulação intestinal mais precisa, tá? Deixa eu ver aqui. Da glutamina já falei com vocês. Descobri hoje que estou com síndrome de Hashimoto. Consumo 1 litro de leite diariamente. Bill, pelo amor de Deus. Sou intolerante ao glúten. Então, provavelmente você já não come nada com glúten, né? Eu te indico fortemente, não só por conta do Hashimoto, tá, gente? Essas coisas que eu falei para vocês, o leite ele é um alimento inflamatório, isso já está mais do que descrito na literatura. O leite ele tem a capacidade até de... A gente achava antes que a gente precisava tomar leite por causa de osteoporose, a gente sabe que o leite pode aumentar o risco de fratura. Enfim, o leite não é um alimento, principalmente para a gente tomar 1 litro de leite diariamente, né? Eu falo que dá para negociar com leite lá num pedacinho de queijo, numa colherzinha de creme de leite, às vezes numa receita que você vai fazer. Agora, em tomar o leite, eu acho muito difícil isso ser compatível com uma saúde plena, tá? Meu pai tá com o olho todo vermelho, parecendo sangue em todo o espaço do olho, já tem 2 dias, tá só piorando. Isso pode ser o glúten? Ó, Lavínia, eventos agudos assim... É melhor procurar uma avaliação médica, né? É difícil a gente falar, né? Seu pai não tinha nada disso, ficou com o olho todo vermelho, muito difícil falar que é um alimento específico. Deve-se retirar a aveia também? Então, a questão da aveia é o seguinte, gente. Quando a gente fala em retirada de glúten, a gente tem que tomar cuidado também com os alimentos que podem ser contaminados pelo glúten, tá? Então, às vezes, alguma farinha que você vai comprar no supermercado, até uma farinha de castanha, uma farinha de amêndoa, qualquer alimento, é importante você ver na embalagem se está escrito que realmente não contém glúten, porque mesmo que aquele alimento não seja um alimento que naturalmente tem glúten, ele pode estar contaminado pelo glúten, porque a fábrica que faz esse alimento, esse mosquito não está me dando paz, a fábrica que faz esse alimento também faz alimentos que contêm glúten, então existe uma contaminação. E aí isso acontece muito em relação à aveia. Por isso que a gente tem no mercado lá aveia sem glúten, né? A gente tem algumas marcas que é uma aveia que foi feita longe ali de outros alimentos que contêm glúten. Só que não é só por isso, tá? Os pacientes que têm sensibilidade ao glúten, que têm doença autoimune, que têm alguma questão intestinal para ser tratada, eu não indico que consuma aveia mesmo sem glúten, porque aquela gliadina que eu falei com vocês, né, que já faz mimetismo molecular, a avenina que contém no leite, ela é muito parecida com a gliadina. Então, pode fazer reação cruzada e o seu corpo pode ter o mesmo entendimento que ele tem com a gliadina, tá? Então, eu indico, sim, retirar a aveia. Até porque a aveia também não tem nada demais. Sei por que vocês ficam comendo aveia. Tem gosto de nada. Eu tinha artrite reumatoide, fazia tratamento mais de 10 anos e não resolvia. Fiz um tratamento com a doutora Márcia da Integrativa. Hoje não tenho mais doença. Realmente cortei o glúten. Olha aí que maravilha, gente. A doença autoimune, eu amo assim, colocar os pacientes em remissão. A doutora Márcia é maravilhosa, tratou aí amarelinho e deu tudo certo, tá? Então, realmente, assim, os pacientes que entram nesse quadro de doença autoimune, muitas vezes eles entram como se fosse uma sentença, né? Agora eu tenho isso, eu vou tomar corticoide pro resto da vida, eu vou tomar imunomodulador, minha saúde vai estar cada vez pior. E a doença autoimune, como eu expliquei para vocês que a base das doenças autoimunes é a mesma, normalmente o paciente ele começa a colecionar, né? Ele começa com uma doença autoimune, daí a pouco aparece outra, daqui a pouco aparece outra. Eu já atendi paciente no meu consultório que tinha 5 doenças autoimunes, todas diagnosticadas, né? Ele tinha diagnóstico de 5 pacientes, de 5 doenças autoimunes. E a gente está trabalhando aí para colocar em remissão. Mas então a gente tem que tomar esse cuidado, porque se a gente vai seguindo aquele ciclo natural, né, desse modelo de saúde falho que a gente tem hoje em dia, de ficar só remediando, na verdade você vai começar a colecionar a doença, tá? Quais farinhas não tem glúten? A farinha que tem glúten, na verdade, é a farinha de trigo. O restante você vai ter que ver essa questão da contaminação, tá?
Leite aumenta muco no corpo, aumenta muito. Então, pacientes aí, né, fugindo um pouquinho da questão da autoimune, pacientes que têm bronquite, rinite, asma, conjuntivite, conjuntivite, sinusite, estou olhando para o olho aqui. Sinusite, esses pacientes, eles se beneficiam muito, tá? Qualquer problema aí pulmonar, meus pacientes que têm, eu tenho paciente com fibrose, que cortou o leite, nunca mais precisou tomar um xarope, nunca mais tossiu. Então, o leite realmente ele é um alimento que se a gente colocar na balança, vai ter mais contras do que prós. Vocês tratam lúpus? Zilma, é o que eu falei, né? Toda doença autoimune, ela tem uma mesma base. Então, assim, não é se trata lúpus, se trata artrite, se trata Sjögren, se trata uma doença intestinal. A gente vai tratar o paciente, né? A minha linha, a linha da doutora Márcia, a gente trata o paciente. Se o paciente está inflamado, se o paciente está com alguma alteração intestinal, se o paciente está... Travou aí, gente? Travou aí? Tá vendo a Poli aqui falar que travou? Me falem aí se travou, porque pra mim que tá parecendo normal. Voltou? Tá, então tá. Então tá, acho que tá dando. Tá? Então, assim, não é assim, se vocês, né, se eu trato, se a doutora Márcia, a gente trata aquela doença específica. Tá? A gente trata o paciente autoimune assim como em outras condições também. Né? Mesmo que o paciente não tenha doença autoimune, a gente vai sempre tratar o paciente como um todo. Tá? E aí, isso vai refletindo na saúde e na remissão de todas as doenças. Para quem não tem nenhum problema de intolerância, quer só cuidar da saúde, consumir glúten esporadicamente já me traz benefícios? Se você, eu acho que você está perguntando, Gisele, se você diminuiu o glúten, né? Com certeza, tá? Primeiro, gente, quando a gente pensa no glúten, nessa questão de retirada do glúten, você tem que lembrar que vocês não estão tirando nenhum alimento que é essencial para a saúde. Nenhum alimento que é rico em glúten é um alimento que você precisa. Eu não estou falando aqui para retirar a banana, não estou falando aqui para retirar a batata, não estou falando para retirar nem o arroz, eu não estou falando. Então, quando a gente fala em glúten, eu estou falando para tirar pão, biscoito, torrada, macarrão, que são alimentos pobres nutricionalmente, que são alimentos extremamente calóricos, que são alimentos que têm o potencial de te inflamar, além de aumentar a sua glicose, aumentar a sua insulina. Então, os alimentos que contêm glúten, eles já não são alimentos muito bons para a saúde, né? Não é aquela coisa de eu falar assim, olha, nessa condição aqui de saúde é interessante a gente tirar o brócolis, né? Então, para quem tem isso aqui, vai ter que tirar o brócolis. O brócolis é um alimento rico. Então, assim, o glúten, ele não tem nada de especial. É igual a aveia, né? Às vezes o pessoal fica numa coisa, pode comer aveia, devo comer aveia, tal. Aí eu falo, gente, mas que falta que a aveia faz na vida das pessoas? Ah, mas a aveia tem fibra. Não, tem alimento com muito mais fibra que a aveia, muito melhor do que a aveia. Né? Nem saborosa a aveia não é, você cisma com a aveia desse jeito. Então, assim, se você for olhar, eu preciso tirar o glúten, mas eu não tenho nenhum problema, eu posso tirar o glúten? Claro que você pode tirar o glúten, é lógico que você pode tirar o glúten, não tem problema nenhum em tirar o glúten, né? E assim, eu nunca vi alguém que tirasse o glúten e falasse que se sentiu mal depois que tirou o glúten. Mesmo quem não tem doença autoimune, mesmo quem não tem problema aparente intestinal, vai se beneficiar da retirada do glúten, tá? Eu falei aqui para vocês que o paciente que está nessa ponta aqui, ele percorre todo um caminho para chegar nessa ponta aqui. Mas independente disso, gente, esse processo que tem aqui no meio, mesmo que o paciente não tenha lá o gatilho, não tenha lá o gene da autoimunidade, esse processo inflamatório acontece em todo mundo, tá? Não é só no paciente que tem a doença autoimune. Então, os alimentos que inflamam todo mundo. Não inflamam só eu que tenho autoimune, não inflama só o outro ali que tem já uma inflamação no joelho, inflama todo mundo. Então, qualquer pessoa que retirar vai se beneficiar, tá? Lavínia também começou o tratamento com a doutora Márcia, está muito melhor agora e que bênção. Retirar o glúten é tudo de bom, a gente sente outra pessoa. Exatamente, Rosimeire, concordo plenamente com você. Né? A digestão muda muito. Então, a maioria das pessoas que tem queixas digestivas, que sente que come e não faz bem, está relacionada ao glúten. As pessoas perguntam, glúten é uma cola, exatamente. As pessoas sempre falam isso comigo, bem que eu tenho uma digestão até boa, agora se eu comer massa, se eu comer um pastelzinho, se eu comer um macarrão, aí eu sinto, se eu comer um pão, aí me dá aquela azia, aquela má digestão, né? Então o corpo da gente, ele manda sinais. A gente precisa, eu vou até falar aqui agora para finalizar, que já está dando quase uma hora que a gente está nessa live, a gente precisa começar
a entender nosso corpo, tá? Lembrar sempre dessa questão do espectro autoimune e lembrar que vocês não precisam estar nessa ponta já cheios de sintomas, já com uma doença bem estabelecida para tratar. Se aqui você já sente desconforto, dor de cabeça, dor articular, alteração de pele, seja lá o que for, algum sintoma que te percebe que você já acha até que é normal, constipação intestinal, distensão abdominal, você já até acha que é normal, isso é coisa que você sente mesmo, não é normal, é seu corpo te mandando um sinal. Seu corpo não te dá azia à toa, você não dá má digestão à toa, você não dá alteração intestinal à toa, seu corpo te manda sinais, peraí, tem um negócio errado aqui, eu não estou conseguindo dar conta disso aqui que você quer que eu faça de gestão, eu não estou conseguindo dar conta dessa informação que você mandou para mim. Então a gente precisa parar, entender, é o que eu falei com vocês lá dos alimentos, né? Se eu como um alimento e ele me faz mal, eu não preciso fazer um teste caro ou um teste chato para saber se eu tenho intolerância. Eu atendo gente todo dia assim, eu quero fazer, doutora, um teste de intolerância à lactose, porque toda vez que eu tomo leite eu passo mal. Aí eu falo, mulher, por que você quer fazer o teste? O teste já está feito, você já está com diagnóstico aí, você tem intolerância, sensibilidade, e não vai fazer diferença, porque no final das contas o que você tem que fazer é tirar o leite. Para que você vai fazer um teste chato, onde você vai passar mal, porque você vai ter que tomar lactose, né? Então a gente precisa entender que o nosso corpo manda sinais e que é pra gente ouvir eles. Não é só exame que fala as coisas, né? Na medicina a gente fala, a clínica é soberana, porque aquilo que o paciente sente, aquilo que o paciente te fala, vale muito mais do que qualquer exame, tá? Ai, falei demais, gente. Também melhorei muito aqui, só case de sucesso da doutora Márcia. A Neide falando que tem psoríase, eu também tenho, Neide, mas estou em remissão já há bons anos aí, porque eu entendi o que era a causa do meu problema, tá? Então hoje você pode olhar a minha cabeça para todo lado e eu não tenho mais lesões por conta disso, assim como diversos outros pacientes também, graças a Deus a gente pode conduzir por esse caminho, tá? Pessoal, tá dando aqui 1 hora já, eu falo demais da conta. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho para vocês, explicado essa relação do intestino com as doenças autoimunes, daquilo que vocês comem, da forma que vocês tratam o intestino de vocês. Isso pode estar refletindo tanto em quem já tem as doenças, ou se você ainda não tem, você pode estar começando a ter, né? E às vezes daqui a alguns anos você vai manifestar, porque o seu intestino pode estar sofrendo hoje, nesse momento, com o padrão alimentar que você está levando, tá? Então, eu espero de coração que vocês tenham entendido, que eu possa ter passado um pouquinho disso aí para vocês, tá? Que eu possa ter tirado as dúvidas aí de vocês, tá bom? Então, é isso. Obrigada a todo mundo que participou da live. Acho que, olha, para deixar a live salva aqui, né? Pelo amor de Deus, gente. Eu morro de medo, eu costumo encerrar essas lives e fazer tudo errado. Eu vou fechar, vou ver se eu salvo, se eu deixo ela salva aqui, tá? Obrigada, gente. Muito obrigada. Gisele, Nilda, Thelma, Lavínia, Liliane. Obrigada, obrigada mesmo. Thelma, Tamila, Polly, então tá. Virgínia, então tá, pessoal. Um grande beijo. Vou deixar a live salva aqui. Depois a Polly vê o que ela arruma aqui pra vocês, tá bom? Um beijo.